Eu sou Júnior Castro e trago informações preciosas para você que ama o conhecimento bíblico, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que é a forma mais segura de compreensão das escrituras sagradas. Não vou pedir aqui o seu like ou que você se inscreva no canal, mas eu quero pedir para que você veja esse vídeo até o final, se esse tipo de conteúdo é relevante para você. Infelizmente vemos um grupo mínimo, no entanto barulhento, que não possui nenhum conhecimento teológico, muito menos com uma interpretação do texto bíblico, e essas pessoas querem descredibilizar a Bíblia Sagrada por textos que eles não possuem nenhum lastro crítico para apoiar suas narrativas. Esse texto que eu quero lhe mostrar é um desses textos que causa barulho na mente cética dessas pessoas. Estamos todos familiarizados com a cena triste quando o primeiro homem e a primeira mulher eles se rebelaram contra o seu Criador. Em um dia ensolarado, Havá vagou por entre as árvores examinando os frutos saborosos que Hashem, o Eterno, tinha colocado ao longo do jardim do Éden. Quando de repente ela ouviu uma voz, virando-se viu que as palavras vieram de uma serpente. Nada demais, muitos animais falavam. Havá era inocente, então ela nunca suspeitou de uma conspiração sinistra e facilmente se envolveu em uma conversa. Nós precisamos separar a palavra de Deus de nossas conjecturas. Então espere, pare e segure aí um pouco. Não foi isso que aconteceu. Não exatamente. Você vê enquanto Havá, Eva, caminhava pelo jardim, admirando as saborosas variedades, um ser angelical, poderoso, chamado de Querub, se aproximou dela e iniciou uma discussão. Dado que Havá tinha visto regularmente anjos em sua casa imaculada no Éden, ela não tinha motivos para ser cautelosa. Isso não está na Bíblia. Também, Havá estava ajudando Adão a cuidar do jardim quando ela acidentalmente se desviou de Adão e chegou muito perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satã aproveitou a oportunidade para enganar a mulher ao possuir uma serpente que se arrastou para baixo da árvore para falar com ela, certo? Quando falamos de famosos eventos bíblicos, assim como Davi e Golias, muitas vezes assumimos que sabemos o que aconteceu com riqueza de detalhes, até que alguém pergunta, mas onde é que está na Bíblia? Então percebemos com muitos detalhes que vieram de professores, livros ou filmes que nos defrontamos ao longo dos anos, e essas informações não são das Escrituras. Nesse caso, onde que o Gênesis realmente identifica o enganador de Havá como Satã? Que tipo de serpente fala? Era a serpente nas árvores? E por que Havá não ficou chocada ao ouvir uma criatura falando? Em nosso esforço para dar sentido a essas cenas estranhas e únicas da história, baseada nas perspectivas limitadas de nossas próprias vidas, a maioria dos leitores naturalmente preenche os detalhes. Mas temos de ter cuidado. Deus tem um motivo para cada palavra que diz e não diz. Precisamos separar a palavra de Deus de nossas conjecturas. Portanto, qualquer uma dessas três releituras representam de perto o que aconteceu, o que realmente sabemos sobre os detalhes. As respostas dependem em grande parte de quem você pergunta. Então vamos examinar quem promoveu cada uma das três visões para ver se eles tinham algum apoio bíblico para nos ajudar a identificar esta criatura. Uma vez que as respostas lancem luz sobre a interação entre os seres humanos e os poderes malignos que tentam nos atrair para o pecado, a nossa compreensão adequada é de vital importância para a nossa caminhada com Deus. E a serpente era apenas um animal? Alguns escritores judeus antigos não achavam que Satã estava por detrás da tentação. Afinal de contas, o nome de Satã não aparece no Gênesis. Eles acreditavam que a própria serpente tentou Havá. Para tal coisa incrível, se possível, uma serpente falando, eles assumiram que essa criatura, juntamente com muitos outros animais, eram originalmente capazes de falar. A astúcia desse animal específico levou à queda de Havá em pecado. O livro dos Jubileus, escrito antes da Brit Hadashah e é de interesse histórico, embora não faça parte das Escrituras Sagradas, afirma que no dia que Adão e Havá foram expulsos do jardim, Deus fechou a boca de todas as coisas vivas, de modo que eles não puderam mais falar, porque eles todos falavam uns com os outros, com um sábio, um sotaque e um idioma. Isso está escrito no livro de Jubileus 3:28. O historiador Flávio Joséfo, um contemporâneo dos apóstolos, repetiu essa ideia popular judaica. Escreveu que Deus também privou a serpente de falar, por indignação à sua disposição maliciosa em relação a Adão. Além disso, ele inseriu veneno debaixo da sua língua.
e fez dela um inimigo para os homens. Essa interpretação era bastante comum antes do primeiro século, depois da era messiânica. Nada em Gênesis indica que Ra-Satã esteve envolvido aqui. O texto se refere apenas a um animal no campo, uma astuta serpente que tentou Havá. Precisamos lembrar que a maior parte do que sabemos sobre Ra-Satã vem dos escritos da Brit Hadashah. Intérpretes judeus não teriam conectado facilmente Ra-Satã à serpente do jardim. Essa posição tem alguns pontos fracos. No entanto, a Brit Hadashah relaciona a serpente a Ra-Satã várias vezes. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e capítulo 20, versículo 2. Veja também 2 Coríntios 11, do 3 ao 15. Além disso, Gênesis não indica que todos os animais, incluindo outras serpentes, tinham a capacidade de falar. Nem a maldição incluía uma declaração sobre os animais perdendo sua capacidade de fala. Embora a serpente seja descrita como sendo astuta, esse ponto de vista requer que a criatura seja má antes do pecado, independentemente da influência externa de Ra-Satã. Finalmente, se o agressor era apenas uma serpente, então a maldição de Deus sobre a serpente em Gênesis 13, 14 e 15 meramente profetiza que as cobras e os seres humanos não gostam um do outro. A serpente era Ra-Satã na encarnação. Outra visão é que Ra-Satã foi capaz de manifestar fisicamente no jardim, provavelmente sob a forma de uma serpente ou dragão. Alguns defensores dessa posição leem em Gênesis capítulo 3, verso 1, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, e acreditam que isso significa que a serpente não era como os animais do campo, ou seja, ele não era um deles, ou então o texto teria dito qualquer outro animal do campo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17, é visto por muitos cristãos como referindo-se de alguma forma a Ra-Satã. Afirma que ele era um querubim ungido e estava no Jardim do Éden, o Jardim de Deus. Essa posição traz um trabalho superior do que a visão anterior explica porque a serpente era capaz de falar, porque ele iria tentar Havá, e como a maldição de Deus sobre a serpente afetou mais que apenas a relação entre cobras e pessoas. No entanto, essa visão tem sua própria cota de dificuldades, porque Gênesis sequer se preocupa em mencionar uma serpente usando palavras hebraicas comuns para a serpente Nahash e associá-la com os animais do campo, se nenhum animal foi realmente envolvido. Se o culpado não era uma serpente física, por que a praga se aplica à serpente e sua semente? E o que significaria se Ra-Satã teria de rastejar sobre o seu ventre? Esse ponto de vista também levanta uma questão muito contestada sobre a habilidade de Ra-Satã de se manifestar fisicamente. Uma outra pergunta que nos vem é: a serpente foi possuída por Ra-Satã? A visão mais popular entre os cristãos hoje é que Ra-Satã possuiu uma serpente. Essa posição combina os pontos fortes dos outros pontos de vista, minimizando as dificuldades. Uma serpente real estava envolvida na tentação, assim como Gênesis 3 declara. Os Ketuvim, Netzarim, fornecem um exemplo de espíritos malignos que possuem animais, porcos, em Lucas 8,33. Então os estudiosos não contestam a capacidade de Ra-Satã realizar uma ação semelhante a esta, como ponto de vista anterior. Este oferece uma explicação razoável para a capacidade da serpente de falar de forma inteligível e o seu desejo de tentar Havá. Se você tomar esse ponto de vista, então a primeira metade da maldição de Deus, em Gênesis 3,14, sobre a serpente, pode aplicar-se a criaturas existentes, enquanto a segunda metade pode ser dirigida apenas ou principalmente ao ser maligno que a possuiu. No entanto, existem algumas objeções a essa posição que precisamos de explicação. Por que Deus culpa a serpente, uma criatura não racional, em Gênesis 3,14? Por que fizeste isso e a amaldiçoa a serpente e sua prole, se Ra-Satã tinha sido realmente o culpado? Se foi uma serpente real que estava sendo amaldiçoada a andar sobre o seu ventre, isso significa que originalmente se movia de uma forma diferente? Será que ela tinha asas ou pernas? Embora existam respostas plausíveis para essas perguntas, não podemos ter certeza, dado o quão pouco as Escrituras nos dizem sobre essas questões. E eu concluo dizendo: as coisas não são sempre como parece à primeira vista. Isso muitas vezes torna-se evidente quando estudamos as Escrituras em detalhe. No caso da serpente no jardim, muitas perguntas permanecem sem respostas e devemos estar cientes em responder a eles. Ou nós não temos conhecimento suficiente,
ou o Espírito do Santo escolheu não divulgar informações suficientes a nós para sermos conclusivos. O ponto de vista da possessão parece fazer mais sentido nas Escrituras e tem menos problemas do que as outras posições. Mas nossa cápsula não está hermeneuticamente fechada. Enquanto é intrigante pensar sobre a aparência da serpente, e é importante considerar as maneiras com que Ra-Satã trabalha, 2 Coríntios 2,11, uma preocupação muito mais importante é a forma como ele é capaz de enganar a primeira mulher e como Ra-Satã continua a seduzir as pessoas a duvidar da palavra de Deus hoje. Assim como em Gênesis 3,1, onde liderou Havá a questionar a confiabilidade das demonstrações de Deus, Deus realmente disse isso? O inimigo atualmente está atacando a confiabilidade dos princípios dos capítulos de Gênesis, com resultados fatais semelhantes. Muitos crentes caíram nesse engano e optaram por ignorar e reinterpretar a visão bíblica da origem do primeiro homem, o primeiro pecado. Esse ataque tem tido resultados devastadores porque enfraqueceu a nossa compreensão da autoridade bíblica e a base da mensagem da salvação da alma e do Evangelho. Aprendendo com os erros de Havá, precisamos tomar uma posição firme na palavra de Deus. A partir de Gênesis, ele quis dizer o que ele disse e nós precisamos acreditar. A Bíblia tem em sua essência um sentido espiritual que só podemos entender se estivermos espiritualmente conectados com aquele que é Espírito, ou seja, Deus, o autor da Bíblia. Eu vou ficando por aqui, espero ver você no nosso próximo vídeo e que a paz, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach.